E aí, pessoal, tudo bem? Então, você deve ter visto recentemente que o STF definiu aquela situação do cumprimento imediato da pena nos crimes, ali, nas condenações no tribunal do júri. E aqui nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre essa decisão, principalmente o que vai acontecer a partir de agora e quais são os reflexos que essa decisão ela pode acabar acarretando aí nos processos que já estão em tramitação. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de falar aqui é que o STF ele foi chamado a se manifestar sobre aquele dispositivo, artigo 492, inciso 1, a linha E do Código de Processo Penal, em que ele dizia que, já a parte específica, né, ele fala assim, se presente o requisito de prisão, ou no caso de condenações a uma pena igual a superior a 15 anos de reclusão, determinará a execução provisória da pena, com expedição do mandato de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento dos recursos que vierem a ser interpostos. Então, tinha muita discussão sobre essa questão específica, se essa questão aqui, esse critério objetivo do tamanho da pena, já para a pessoa iniciar imediatamente o cumprimento da sua pena, se era constitucional, se não era constitucional, acabou ganhando bastante relevância no caso ali da Boate Kiss, né, em que, inclusive, nos julgamentos da Boate Kiss, o juiz ele determinou, ali quando saiu a sentença, ele determinou que os acusados lá eles já iniciassem o imediato cumprimento da pena, porque essa pena foi superior a 15 anos, mas a defesa, ela conseguiu um habeas corpus e suspendeu essa ordem de prisão, esse início do cumprimento imediato, do cumprimento da pena. Então, muito se discutia se essa questão ela era constitucional ou não, principalmente, né, que a gente tem o princípio da presunção de inocência, que trata que ninguém será considerado culpado, né, ninguém deverá iniciar o início do cumprimento da pena, sem que tenha sido julgado até o último recurso, sem sentença penal condenatória transitada em julgado. Então, muitos questionavam essa questão específica desse critério objetivo do tamanho da pena para iniciar o imediato cumprimento da pena. Então, o STF ele foi se manifestar sobre essa questão específica. Então, ele decidiu, basicamente, nesse sentido, que nesse conflito ali, especificamente, no tocante ao tribunal do júri, nesse conflito entre a presunção de inocência, né, essa presunção, esse princípio da presunção de inocência e a soberania dos vereditos, né, do tribunal do júri, que o júri tem essa característica específica, né, dessa soberania dos vereditos, né, então, especificamente no tribunal do júri, existindo esse conflito, deve prevalecer o princípio da soberania dos vereditos. Então, prevalecendo esse princípio, essa norma estaria ok. Essa pessoa ela deveria, imediatamente, sendo condenada ali a uma pena superior a 15 anos, ela deveria iniciar o cumprimento da pena. Mas o STF, por voto do relator ministro Luiz Roberto Barroso, ele foi além, tá? Ele patrolou, né, a gente costuma brincar, né, esse artigo de lei, essa tese que os advogados de defesa normalmente utilizavam, né, para que a pessoa não iniciasse o imediato cumprimento da pena, né? Então, além de considerar isso legal, esse artigo aqui, o STF disse que esse imediato cumprimento da pena, ele deve ser feito com qualquer condenação do tribunal do júri, independentemente do tamanho da pena. Então, se a pessoa foi condenada pelo tribunal do júri a 10 anos, a 8 anos, a 6 anos, ela deve imediatamente iniciar o cumprimento da pena, tendo em vista esse princípio da soberania dos veredictos, né, que é uma característica, um princípio especificamente do tribunal do júri. Então, hoje a gente não tem essa limitação de 15 anos, ela não existe mais. Então, hoje, qualquer condenação do tribunal do júri, independentemente do tamanho da pena, obviamente, né, tem aquelas questões ali do regime aberto, semiaberto, e do regime fechado, né, se por acaso for uma pena menor de 8 anos, a pessoa vai para o regime semiaberto, se for uma pena menor de 4 anos, a pessoa, teoricamente, é condenada no regime aberto, né, mas no júri não é tão comum de ver essas penas ali. Então, as penas acima de 8 anos, se a pessoa for condenada no tribunal do júri, o júri é uma pena superior a 8 anos, ela vai ser expedido um mandato de prisão imediatamente e ela vai iniciar esse cumprimento dessa pena
imediatamente. Então, o STF derrubou essa limitação de tempo de 15 anos, e agora qualquer condenação no tribunal do júri, a pessoa já, se for o caso, né, dependendo do tamanho da pena, se for regime fechado, regime semiaberto, já vai ser decretado, já vai ser expedido o mandado de prisão para o imediato cumprimento dessa pena, independentemente se ainda existe possibilidade de recurso ou não. E, com base nisso, ela já vai iniciar esse cumprimento da pena. Um grande reflexo que pode acabar acontecendo nisso aí é os processos que já estão em tramitação e que já têm uma condenação em primeiro grau, já existe uma condenação, em primeiro grau e está pendente o julgamento do recurso. Esses juízes aqui, eles podem sim, com base nessa decisão, agora decretar a prisão dessas pessoas, pedir mandado de prisão e determinar que já imediatamente inicie o cumprimento dessa pena. Né? Então, o reflexo é bem negativo para essas pessoas que já foram condenadas perante um tribunal do júri, estão aguardando o julgamento de algum recurso, já pode ter imediatamente a sua prisão decretada e iniciar o cumprimento provisório da pena. Então, só para finalizar, então, esse julgamento, essa foi a decisão unânime do tribunal, sendo que os ministros Gilmar Mendes, Rosa Weber e Ricardo Lewandowski, eles decidiram, né, como essa questão como inconstitucional. Já os ministros Luiz Fux e o ministro Edson Fachin, eles entenderam que aquela limitação de 15 anos deveria, né, as penas superiores a 15 anos deveriam, sim, ser iniciado o imediato cumprimento da pena, e o ministro Luiz Fux, ele fez um adendo, né, então, assim, as penas superiores a 15 anos deveriam já ser imediatamente iniciado o cumprimento dessa pena, e nos crimes de feminicídio também deveria ser iniciado imediatamente o cumprimento da pena. Foi uma sugestão do Luiz Fux que foi acatada pelo ministro Edson Fachin. Mas o que prevaleceu, então, foi o entendimento ali do relator, o ministro Bia Toffoli, né, que foi acompanhado pelo Alexandre de Moraes, Léa Mendonça, Nunes Marques e a ministra Carmen Lúcia. Eles entenderam que não deve persistir essa limitação de 15 anos, ela deve ser excluída e qualquer pena, independente de qualquer tamanho, deve ser iniciado imediatamente o cumprimento provisório dessa pena. Beleza, galera? Espero que tenham gostado do vídeo, deixe aí seu comentário. Se ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, que é bem importante a sua inscrição para fortalecer o nosso canal, e convido você também para conhecer o nosso site www.luisflores.com.br. Lá a gente publica toda semana material escrito para você sobre direito penal, advocacia criminal, direito processual penal, e além dos artigos que a gente publica lá, tem muito material, videoaula, cursos, e-books, vários materiais gratuitos que você pode acessar lá e que com certeza vão te ajudar aí na sua advocacia criminal. Forte abraço e até a próxima.